Oi Sherlocks, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Voltei com mais um vídeo no canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Yasmin e aqui eu conto casos sobrenaturais e casos criminais. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra você considerar se inscrever no canal, dar uma olhada nos outros vídeos do canal, deixa um like nesse vídeo também, comentário. Tem sido cada vez mais difícil trazer vídeo normal aqui pro canal. Eu tô com dificuldade com a minha câmera já tá bem velha, então ela tá sempre pifando. Eu tô tendo que gravar com o celular agora, eu não sei se vai ficar boa a imagem. Mudei de ângulo também. Então, assim, dá muito trabalho mesmo. E só um like, assim, só uma curtida já me ajuda bastante. Eu também tô sem microfone, porque o meu microfone não funciona no meu celular. E pode ser que eu olhe de vez em quando pra lá, porque a câmera fica no cantinho, então é um pouco estranho pra mim. Mas enfim, bora começar o vídeo. Antes de contar o caso em si, eu vou ter que dar uma contextualizada na história, assim, no momento em que o Irã estava vivendo. Esse caso se passa no Irã. E eu vou, assim, falar de forma muito resumida, muito leiga. Então, se eu falar alguma coisa errada aqui, eu peço desculpas. E vocês podem corrigir nos comentários também. A nossa pessoa de interesse é o Said Hanai. Ele nasceu em 1962. Nessa época, o Irã era governado pelo Shah Reza Pahlavi, que, assim, chegou ao cargo mais alto. Também tem uma história muito longa por trás disso. Mas o Pahlavi buscava trazer uma cultura mais ocidental para o Irã, coisa que as pessoas, os iranianos, não gostavam muito. Além disso, também tinha muito interesse de outros países, porque o Irã possui muito petróleo, e aí a gente já sabe que cresce o olho, né, de outros países. Ele herdou esse cargo do pai dele, e o pai dele tinha implantado um regime mais pesado. Então, por exemplo, ele aboliu o uso do véu, do hijab, que é uma coisa muito importante para as mulheres islâmicas. E muitas mulheres gostaram disso, mas outras não, porque ele proibiu. E tinha mulheres que gostavam de usar, que se sentem mais à vontade usando o hijab. Então, o filho dele, o Reza Pahlavi, chegou e ele deu uma afrouxada um pouco nisso daí. Ele procurou trazer mais educação e também retirou essa lei aí de abolição do... Abolição, tá certo? De abolição do hijab. Ele foi afrouxando um pouco, mas mesmo assim a coisa já estava muito feia e as pessoas já estavam querendo retirá-lo do poder. E apareceu um homem, o Ayatollah Khomeini, com ideias mais teocráticas. Gente, meu celular caiu, então acho que o ângulo tá diferente. Mas apareceu o Ayatollah Khomeini com ideias que agradavam mais ao povo iraniano. Porque de um lado tinha um homem falando, querendo trazer essa cultura ocidental e também interesse de outros países, e do outro lado tinha um homem que era iraniano e que buscava trazer de volta esses ideais islâmicos. Então, no meio disso tudo aí, aconteceu a Revolução Iraniana, em 1979, que derrubou o regime do Pahlavi e instaurou o regime do Ayatollah Khomeini, e o Irã se tornou um país teocrático. Então, o Irã se tornou uma república islâmica. Bom, no meio disso tudo aí estava o Said. Ele possuía 5 irmãos, e a mãe dele era uma mulher muito religiosa, mas assim, muito fanática. Então ela educava os seus filhos com esses ideais muito conservadores mesmo, e chegava a castigá-los quando eles faziam alguma coisa errada. E não é como se eles achassem isso ruim. Pelo contrário, eles gostavam que a mãe castigava e ensinasse o que era certo para que eles não repetissem esses erros. E o filho que mais seguia tudo à risca era o Said, a ponto de não conversar com nenhuma mulher, nenhuma mesmo, até que ele se casasse. Depois que ele se casou, também não sei se ele conversou com alguém, mas até ele se casar, ele, segundo ele nunca trocou palavras com nenhuma mulher, nem mesmo na escola, na infância, nada. Então, de 1980 a 1988, ocorreu a Guerra do Irã-Iraque. O Iraque, liderado pelo Saddam Hussein,
O Saddam Hussein, ele sabia que o Irã estava muito fragilizado por conta de tudo que estava acontecendo ali no governo deles e também pelos interesses ocidentais. E o Saddam também estava com muito medo de que esses interesses ocidentais chegassem no Iraque. Então ele aproveitou de toda essa fragilidade para dar início à guerra. A guerra durou 8 anos e o Said, obviamente, foi defender o seu país e ele passou os 8 anos na guerra. Durante esse tempo, ele escreveu um diário onde ele detalhava todos os atos que ele cometia e como ele gostava muito, como ele se divertia muito vendo a vida das pessoas ir embora. Em um momento de folga que ele teve da guerra, se eu não me engano foram 4 dias assim que ele teve, ele foi até uma mesquita conversar com o imã. O imã é o líder religioso. E ele pediu pro imã, falou que quando ele voltasse da guerra, se ele voltasse vivo, ele gostaria de uma esposa e passou todas as características pro imã, como se fosse um objeto mesmo. E no documentário que eu usei como base para esse vídeo, ele até fala que é como a mesma coisa que procurar um carro. Você vai, entra numa loja, procura um modelo lá e procurar mulher seria a mesma coisa. Em 1988, a guerra acabou sem nenhum lado vencedor. O Iraque entrou em um acordo com a ONU e deu fim à guerra. Nenhum dos lados venceu. Na verdade, só tiveram milhares de mortos. O Said retornou para casa e o imã realmente apresentou uma mulher para ele e uma semana depois eles se casaram. E um tempo depois eles tiveram um filho, o único filho do Said. O Said foi trabalhar, né? Virou pedreiro, não sei se a mulher dele trabalhava. Lembrando que nessa época aí já era o regime, a República Islâmica. Então, assim, mulheres não podiam sair sem hijab, aquela coisa toda conservadora. E teve um dia que a mulher dele, a Fatemeh, foi ao mercado e ela voltou para casa ia voltar de táxi. Quando ela entrou no táxi, o taxista confundiu ela com uma garota de programa, o que a deixou muito ofendida. E quando ela chegou em casa, ela contou pro Said o que aconteceu. E o Said ficou maluco, né? Como assim? Confundem a minha mulher com isso. E aí ele começou a trabalhar na cabeça dele uma ideia de como ele poderia acabar com a prostituição. Nessa época, mais ou menos aí, tinham umas 5.000 mulheres em situação de prostituição. E pro Said isso era um absurdo. E ele pensou que ele poderia ir até os pontos, né, em que as mulheres ficavam, para conversar com os homens que buscavam esse tipo de serviço. Só que quando ele colocou isso em prática, obviamente não deu certo. Os homens brigavam com ele, ou só ignoravam ele, ou iam embora e depois voltavam. O fato é, mesmo que algum deles falasse, tá bom, depois eles iam voltar de qualquer forma. E aí o Said começou a pensar que ele teria que cortar o mal pela raiz, que na cabeça dele era acabar com a vida das mulheres que estavam naquela situação. E não é como se as mulheres que estavam na situação de prostituição quisessem estar lá. Como eu falei, é um país conservador, a religião talvez a coisa mais importante para eles. Elas não queriam vender o próprio corpo. Muitas delas são ou viúvas ou mulheres que foram vendidas para famílias e o marido abandonou, ou mesmo mulheres que o próprio marido obriga elas a se prostituírem e dá o dinheiro para eles. Então, assim, é uma coisa muito absurda. Só que o Said não queria saber de nada disso. Para ele não tinha desculpa. Para ele era proibido, entendeu? É melhor você passar fome, deixar os seus filhos passarem fome, do que você tá nesse tipo de vida. Então ele começou a matutar esse plano dele aí, até que ele finalmente colocou o plano em ação. A primeira vítima dele foi a Afissané. Foi no dia 7 de agosto de 2000. O Said levou a esposa e o filho dele para casa do sogro e falou que ia trabalhar. Mas aí ele pegou a moto dele e foi até um desses pontos aí
e procurou por uma mulher até que encontrou a Afisane. Chamou ela, né, para conversar e tal, e falou para ela subir na moto. Ela falou que eles tinham que ver o valor antes. Ele falou que pagaria o que ela quisesse. Então ela subiu na moto e ele levou a mulher até a casa dele. Quando chegou lá, eles entraram e ela foi olhar a casa, né? Ela viu que era uma casa bem cuidada, que provavelmente tinha uma mulher, né? Ele era casado. Ele trancou a porta e, no momento de distração dela, ele a atacou por trás, a derrubou no chão, imobilizando-a. E ele pegou o hijab dela, o próprio hijab dela, e a pulou. Depois disso, ele ficou ali olhando o corpo dela por um tempo para se certificar de que ela não estava mais viva e também por prazer, né, de ver a mulher morta ali. E enrolou o corpo em um tapete, arrumou a casa, né, limpou as coisas ali, pegou o corpo, colocou... Nas fontes falam que foi no carro, no documentário ele falou que foi na moto, mas acredito que tenha sido no carro mesmo. Colocou no carro, foi até um ponto mais vazio da cidade e descartou o corpo lá. Só que ele não escondeu muito porque ele queria que as pessoas vissem o corpo. Aliás, o Said chegou a perguntar para essa moça, para Afsane, por que ela estava naquela vida. E ela falou que ela tinha uma filha de 9 anos e que ela precisava sustentar a filha, mas obviamente ele não entendeu isso. Ele era muito cego mesmo, né, pela religião, e seguiu com o plano dele. Depois disso, ele começou a observar as mulheres. Ele ia para as ruas e ficava observando a rotina delas, ficava observando as mulheres, e aí quando dava, ele, né, fazia uma vítima com o mesmo modus operandi. Com o passar do tempo, as mortes começaram a chamar a atenção e a polícia mesmo não estava muito assim... não estava muito preocupada com a vida das mulheres, não estava tão empenhada assim em buscar esse assassino. As pessoas realmente começaram a gostar do que ele estava fazendo. E percebendo isso, o Said resolveu que ele iria nesses pontos, né, onde ele deixava os corpos, para ver a reação das pessoas quando encontrasse. E às vezes ele até mesmo com a mulher dele deixava a mulher e o filho no carro, ia lá e falava que ia fazer sei lá o que, qualquer coisa, e ficava lá esperando. Ou às vezes o corpo, as pessoas já tinham encontrado o corpo, então ele conversava com as pessoas, ele conversava com os paramédicos, ele ajudava os paramédicos a carregar o corpo até a ambulância. Era uma frieza assim absoluta. E assim, nesse momento, a cidade, ele nasceu em Mashhad. Nesse momento, Mashhad estava passando por uma seca e depois de 3 assassinatos começou a chover, e na cabeça dele, ele achava que Allah estava recompensando a cidade por ele estar se livrando da sujeira. Ele realmente acreditava que ele estava fazendo uma coisa boa. E ele começou a ficar um pouco viciado nisso, então ele queria sempre matar, e às vezes ele passava na frente da prisão para que ele lembrasse que ele poderia ser pego, e então ele tinha que se controlar. E não é que ele tinha medo de ser preso e, sei lá, ficar longe da família, alguma coisa assim. Ele tinha medo de ser preso e não conseguir voltar a matar, não conseguir né, voltar ao trabalho dele. Tiveram 2 ocasiões em que ele encontrou um juiz nessas cenas aí, e ele foi importunar o cara, né, perguntar sobre se eles tinham pistas, não sei o quê. E da segunda vez o cara mandou ele embora, né, e falou que se ele não parasse de encher o saco, ele ia mandar prender o Said como suspeito. E ficou só por isso mesmo. Não que ele realmente acreditasse que o Said tivesse alguma coisa, muito embora era muito suspeito mesmo que toda vez, toda cena do crime, esse homem tava lá. Mas o juiz guardou o rosto dele na memória. A polícia não tinha pista nenhuma sobre esse assassino e a população já estava cobrando, embora tivesse uma parte que gostasse do que o Said estava fazendo, também tinha uma parte consciente, que sabia que aquilo era errado. E eles estavam começando a cobrar isso. Chegou no momento que já eram 13 vítimas, e era muita gente. Eu ouvi o podcast do
modus operandi, as meninas comentam sobre uma parte da investigação. Elas comentam duas coisas, na verdade, só que uma delas eu não encontrei em lugar nenhum, que seria o caso de policiais, mulheres se disfarçarem para procurar o Said. Mas como eu não achei nenhuma fonte falando disso, eu não vou contar essa parte, mas eu vou deixar o link do podcast delas aqui, caso vocês tenham interesse em saber melhor sobre essa resolução. Mas a questão é que teve uma mulher em situação, né, de prostituição, que foi até a casa do Said e ela percebeu que tinha alguma coisa errada e conseguiu fugir. E ela ficou um tempo pensando se ela iria para a polícia ou não, porque a prostituição era e ainda é proibida no Irã. E ela poderia ser presa, né, por falar que ela estava fazendo esse tipo de trabalho. Mas ela resolveu que outras vidas também importavam, então ela foi até a polícia e denunciou o Said. O Said foi preso no dia 27 de julho de 2001, depois de assassinar 16 mulheres. Ele não escondeu nada. Quando ele chegou na delegacia, ele contou tudo e ele contou assim, sorrindo, porque ele estava muito orgulhoso do trabalho dele. Ele sabia que ele tinha apoiadores e ele realmente tinha muito orgulho do que ele tinha feito. Então, assim, a polícia não precisou fazer quase nada para ele confessar. A mulher dele e o filho aparecem no documentário. Eu não vou colocar o rosto do menino, pelo menos, mas eu vou deixar o documentário aqui embaixo também. A esposa do Said, principalmente, fala que eles tinham receio de sair de casa e serem... né, e as pessoas julgarem ou irem brigar com eles, alguma coisa assim, por conta do que o Said tinha feito. Mas que quando eles saíram de casa, eles foram parabenizados pelo que o Said tinha feito. As pessoas realmente achavam aquilo bonito, achavam que o Said estava certo e falavam para os dois que eles tinham que ter orgulho do que o Said fazia. Inclusive, perguntaram pro filho dele, que na época tinha, sei lá, uns 12 anos, 13 anos, 11, não sei, se ele futuramente ia continuar o trabalho do pai dele. E o filho dele dá uma risadinha e fala que, né, vamos ver, quem sabe. E, gente, isso é muito bizarro. A mulher dele também fala que sentia orgulho, que o Said não estava errado de fazer isso, que uma mulher que entra num carro de um estranho ou sobe na moto de um estranho tem mesmo que ser morta, porque, né, isso não é uma mulher. O irmão dele fala que mulheres que vendem o próprio corpo não são humanas, então que baseado nisso o Said não é assassino, porque ele não matou humanos. É assim, gente, daí pra baixo. E a mãe dele também, obviamente, defendendo e falando coisas nesse estilo. É bizarro, bizarro demais. A princípio foi dito que o Said não mantinha relação com nenhuma das mulheres, mas depois foi dito que ele mantinha sim relação, só que ele falou que a polícia o torturou para que ele confessasse isso. E partindo do princípio, não que isso, né, tenha qualquer relevância, mas partindo do princípio que ele era tipo muito louco, fanático, eu acredito que ele não fazia nada mesmo, que tipo ele chegava e já partia para cima para tirar a vida das mulheres, o que é, enfim, tudo bizarro. O juiz do caso foi o mesmo juiz que o Said encontrou e ele lembrou do Said. E a defesa do Said se baseou em uma lei que eu não sei se ainda existe, mas pelo menos na época estava em vigor, que é uma pessoa que comete algum pecado é um desperdício de sangue, então ela merece morrer. E para eles, se as mulheres estavam cometendo algum pecado, segundo a religião deles, elas mereciam morrer, porque elas eram um desperdício de sangue. Mas o juiz falou, não é assim que a lei funciona, né? Calma lá. Então, o Said foi julgado e ele foi condenado à pena capital. Antes de falecer, ele deu uma entrevista que aparece nesse documentário que eu comentei. E ele fala, né, todos esses detalhes aí, sempre sorrindo, sempre, sabe, fazendo piadinha. Até outros homens que aparecem também fazem piadinhas,
de todos nesse documentário, todos os homens, tirando o pai de uma das vítimas, teve um senhor, que falou que o Said estava errado e que ele merecia morrer por ter feito isso. Foi um só. O resto, todos concordavam com o Said. E o pai de uma das vítimas falou que ele vendeu a filha dele, né? Entregou a filha dele aos 10 anos para a família do marido. Era uma família que ele conhecia, que ele confiava. E, na verdade, essa família foi a decadência da filha dele, porque aos 20 anos a filha já tinha 6 filhos. E o marido a abandonou, tipo, arrumou uma segunda esposa, largou a mulher e ela tinha que sustentar os filhos. O jeito que ela achou, muito provavelmente porque não tinha emprego, porque isso também era uma questão ali naquela época. Então foi a forma que ela arrumou, né? O Said foi executado no dia 8 de abril de 2002 e na lápide dele foi escrito: Said Haney, um homem que preferiu uma morte digna a uma vida humilhante. E também tinha uma frase dele lá falando que se ele removeu a corrupção foi para o bem do povo, alguma coisa assim. E as pessoas começaram a visitar o túmulo do Said, né, para agradecer e levar flor e tal. E aí o governo pediu que essas inscrições fossem removidas da lápide dele. E aí a família teve que tirar. E aí ficou só o abençoado Said. Esse documentário, o nome é And Along Came a Spider. Ele mostra um pouco da vida ali naquela época. E tem entrevista com uma mulher também que não, né, obviamente ela não aparece. A gente só ouve a voz dela e vê a silhueta, mas ela fala que ela tá ali naquela situação porque o marido obrigou e que ela odeia isso, que ela se sente suja. É assim, muito triste. A mulher pergunta se ela sabe o que é AIDS e ela fala que não, mas que as pessoas sempre falam isso pra ela, falam que um dia ela vai pegar e quando ela pegar, ela vai saber. E aí a mulher pergunta: você vai continuar nisso? Ela fala: eu não tenho escolha, eu tenho que continuar. Uma hora você pega de novo e uma hora eu vou morrer. E a mulher fala: mas você sente as chibatadas? Porque ela foi pegar várias vezes e que ela sempre leva chicotadas nas costas. E ela fala que ela não sente mais porque a pele dela já se acostumou, já tá dura. E ela fala que reza pra que ela seja logo condenada à morte, para que o sofrimento dela acabe. Gente, quem quiser ver o documentário, eu vou deixar linkado aqui junto com as outras coisas junto com os links, né, que eu usei para escrever o roteiro. Mas assim, o documentário é muito pesado. Ele mostra a foto das vítimas mortas e também essas histórias assim que, olha, sério, eu chorei muito com isso e eu, na verdade, não aconselho que assiste. Mas essa história também inspirou 2 filmes, o Killer Spider e o Holy Spider. O Holy Spider, se não me engano, tem na Netflix. Sobre o islamismo, eu vou pedir para que vocês tomem muito cuidado se vocês forem comentar alguma coisa, porque nesse caso a gente tá falando da política envolvida, e quando não se mistura política e religião, e quando se mistura os interesses dos homens, vamos dizer assim, sempre se sobressaem. No islamismo, por exemplo, não é uma obrigação a mulher usar o hijab. Não é. A mulher tem direito à escolha. E lá no Irã, elas são obrigadas a usar. Eles usam a desculpa que é com base no Alcorão, mas na verdade é uma coisa política, entendeu? Então a gente precisa abrir um pouco a nossa mente e estudar um pouco mais, pesquisar um pouco mais antes de tirar qualquer conclusão. Eu mesma, quando era mais nova, eu tinha uma visão muito fechada, sabe, para essas coisas, e conforme eu fui crescendo, eu fui, né, estudando, fui pesquisando e fui abrindo mais a minha cabeça. Inclusive, tem uma moça que eu amo, que é a Mariam. Eu vou deixar o arroba dela marcado aqui embaixo também, que ela é muçulmana, ela é brasileira, mas ela é muçulmana, e ela de vez em quando fala sobre essas coisas, ela tira dúvidas e ela é maravilhosa. Eu aconselho que vocês sigam. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que tenha ficado bom. Espero que a imagem tenha ficado boa, que vocês tenham gostado. Eu
Vou tentar trazer mais vídeos, eu já tenho mais uns 2 roteiros, só que, como eu falei, tá muito difícil de gravar vídeo, muito mesmo. Eu também gostaria de trazer outros tipos de vídeo aqui, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso futuramente. Mas se vocês puderem me ajudar, deixa o like, realmente me ajuda muito. O YouTube entende qualquer interação com uma coisa boa, até um dislike. Então, assim, desde que interaja tá ótimo pra mim. Deixe os comentários aqui de forma respeitosa, me contem o que vocês acharam desse caso, se vocês já conheciam, se vocês já viram algum desses filmes. E se vocês quiserem que eu traga algum outro caso pra cá. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.